Oi, pessoal. Retomando o nosso estudo a respeito dos conflitos temporais que envolvem o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, como na aula passada nós nos dedicamos ao estudo da teoria da revogação, quando o conflito ocorre entre normas constitucionais no tempo, ou seja, uma norma constitucional superveniente, revoga a norma constitucional pré-existente naquilo que lhe compete. Hoje nós vamos tratar de um conflito entre norma infraconstitucional pré-existente e norma constitucional superveniente. Então, essa teoria que vai resolver esses conflitos é a chamada teoria da recepção. O fenômeno da recepção, ele se presume. Essa é a primeira ideia, a primeira noção que você deve ter. Ao contrário da teoria da revogação, onde se presume a revogação da norma constitucional anterior diante da subsequente, no fenômeno da recepção não se presume a revogação, se presume a recepção, ou seja, nós presumimos que a lei pré-existente a um novo conjunto de normas constitucionais originárias, portanto, a uma nova Constituição, ou mesmo a lei pré-existente a uma norma constitucional derivada superveniente, uma emenda constitucional, uma emenda de revisão, essa lei presume-se recepcionada. Quer dizer, então, uma presunção de que todas as normas jurídicas que pré-existiam à Constituição de 88 foram, num primeiro momento, pelo menos, presumidamente recepcionadas pela nova Constituição, pela nova ordem constitucional. Então, há uma presunção de recepção. Claro que essa presunção, ela pode se confirmar ou não, de acordo com a aferição a posteriori, caso a caso, da compatibilidade material da norma pré-existente diante da inovação constitucional. Para efeitos de recepção, portanto, nós vamos aprender, não aprendemos ainda, mas vamos aprender, que se analisa apenas a compatibilidade material da norma pré-existente diante da nova postura constitucional. Compatibilidade material, entenda-se, como sendo o conteúdo da lei, aquele assunto de que a lei trata. A lei trata do assunto X e disciplina o assunto X da forma Y. A Constituição, tratando do assunto X, admite a disciplina na forma Y do assunto X, portanto, se confirma a recepção. Se presume no primeiro momento e se confirmará tacitamente com a aplicação dessa lei ao longo do tempo. Quando essa lei, no entanto, ela sofre questionamentos de vários matizes, através da arguição de descumprimento de preceito fundamental, por exemplo, através de uma arguição incidental de inconstitucionalidade, por exemplo, como nós veremos mais adiante, que são maneiras de você questionar a constitucionalidade da norma pré-existente diante da nova postura constitucional. Aí sim, aí caberá à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, às decisões do Supremo Tribunal Federal, separar o joio do trigo. E esse é um trabalho que leva muitos anos. O ano passado mesmo, em maio de 2009, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de entender não recepcionada a Lei 5.250 de 1967, a famosa Lei de Imprensa. Então, o Supremo decidiu, em maio de 2009, que uma lei de 1967 restou não recepcionada pela Constituição. Então, esse trabalho de separar o joio do trigo, como eu disse, ele se estende no tempo. Todos os atos praticados durante a vigência da Lei 5.250 até maio de 2009 são atos jurídicos convalidados, perfeitos, mas o Supremo, ao declarar a não recepção, conferiu o efeito ex nunc, ou seja, ultrativo a essa decisão, não conferiu o efeito retroativo, ex nunc, mas ultrativo daquele momento em que decidiu, de maio do ano passado para frente, e dali, daquele ponto para frente, a Lei 5.250 perde a sua eficácia, perde a sua validade. Então, eu estou diante de um fenômeno que deve ser aferido lentamente, caso a caso,
de acordo com o passar dos anos. Afinal de contas, a Constituição já está em vigor, agora em outubro vai completar 22 anos de vigência, e ainda temos discussões sobre o ordenamento jurídico ordinário pré-existente e sua compatibilidade material com a Carta Constitucional de 88 e suas emendas constitucionais supervenientes. Vamos à lousa para podermos entender, talvez com um pouco mais de precisão, o que eu tento explicar aqui. Vamos lá. Estamos dentro dos chamados conflitos temporais de constitucionalidade. Estamos no slide errado, porque esse slide fala da teoria da revogação, mas eu vou deixar para esganar o rapaz da técnica depois, não é? Porque vamos fazer de conta que é uma revisão do que nós vimos na aula passada, né? A Constituição revoga, ótimo. Agora, vamos para a teoria da recepção. Depois da aula, o homicídio. Vamos lá. Teoria da recepção. O que eu vou convalidar aqui? Eu vou convalidar aqui o ordenamento jurídico infraconstitucional pré-existente. Todas as leis e todos os atos normativos que pré-existiam à Constituição de 88. Com o surgimento da nova Constituição, surge também o ordenamento jurídico infraconstitucional atual. Quer dizer, todas as leis, todas as normas infraconstitucionais, todos os atos normativos que hoje, em 2010, compõem o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Você sabe que esse ordenamento jurídico infraconstitucional atual, ele é, por assim dizer, composto por dois grandes afluentes. O primeiro grande afluente são as leis e atos normativos que surgiram a partir daquele ponto, daquela seta vermelha para frente, a partir da promulgação da Constituição de 88. O segundo grande afluente é uma quantidade razoável de leis e atos normativos que restaram recepcionados. Então, hoje, o ordenamento jurídico infraconstitucional atual tem leis com data posterior a 88 e anterior a 88, o compondo. Por exemplo, o Decreto-Lei 201 de 67, que foi objeto de nossas considerações no módulo pertinente ao Poder Executivo, quando falamos da apuração da responsabilidade de prefeitos. O Decreto-Lei 201 de 67 foi estudado por nós, porque, não obstante ele tenha surgido sob a égide da Carta de 67, ele foi recepcionado pela Carta de 69 e restou recepcionado pela Carta de 88. Então, hoje, o Decreto-Lei 201 de 67 integra esse conjunto chamado ordenamento jurídico infraconstitucional atual. É um elemento desse conjunto. A diferença é que, a partir do momento em que a Constituição de 88 foi promulgada, eu não tenho a menor possibilidade de editar um decreto-lei. Como estudamos em outros módulos, por exemplo, quando falamos do processo legislativo, ficou claro para você que não existe hoje, no chamado devido processo legislativo constitucional, essa espécie normativa, o decreto-lei. Ele foi sepultado e foi substituído por uma outra espécie normativa que hoje permite ao presidente da República legislar atípica e positivamente, chamada de medida provisória. Então, não é viável a produção de um decreto-lei a partir de outubro de 88. Porque a lei produzida a partir de outubro de 88, ou seja, já sob a égide desta Constituição, essa lei tem que ser tanto compatível materialmente, quer dizer, o assunto que ela trata tem que ser compatível com o que a Constituição diz sobre aquilo, se a Constituição disser alguma coisa, quanto tem que ser compatível formalmente, ou seja, tem que observar o processo legislativo constitucional. Para efeitos de recepção, essa segunda compatibilidade não é exigida. Então, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para usarmos aqui uma linguagem de concurso público de prova, é absolutamente irrelevante a compatibilidade formal
da norma pré-existente diante de uma nova norma constitucional. Ou seja, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós não admitimos inconstitucionalidades formais supervenientes. O que significa dizer que nós não admitimos inconstitucionalidades formais supervenientes? Significa dizer que se aquela lei, à época em que foi produzida, obedeceu o devido processo legislativo da Constituição que estava em vigor, e essa Constituição foi revogada pela Constituição atual, essa lei vai ser recepcionada independentemente de aquele processo legislativo da Constituição anterior não mais existir ou se suas regras forem alteradas. Eu vou tentar aqui um outro caminho para você entender isso. Eu tenho dezenas de decretos-leis recepcionados pela Carta de 88. Mas ai de mim se pretender editar um decreto-lei hoje. Eu não posso. Vou tentar um outro caminho para você tentar entender o que eu estou explicando. Vamos imaginar que amanhã, hipoteticamente, seja promulgada uma emenda constitucional alterando o artigo 69 da Constituição. Com a seguinte redação agora: as leis complementares serão aprovadas por maioria de 2/3. As leis complementares anteriores a essa emenda constitucional serão recepcionadas por ela. Mas a partir de amanhã, todo projeto de lei complementar em trâmite, todo projeto de lei complementar que venha a ser apresentado, a posteriori, terá que cumprir esse rito. Só vai ser considerado aprovado se obtiver, no mínimo, 2/3 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, tendo em vista que, como vimos, a lei complementar tem uma tramitação bicameral. Ora, então, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, o assunto é sério, o assunto é importante. Se a questão do concurso público afirma que uma lei anterior à Constituição de 88 ou uma emenda constitucional que trate daquele mesmo assunto que aquela lei trata é formalmente incompatível, essa aferição é irrelevante, a lei restará recepcionada. Só será objeto de não recepção, a norma que demonstrar ser materialmente incompatível. Por outro lado, e aí vem o pulo do gato, por outro lado, se a questão afirmar que essa norma recepcionada, prestem muita atenção, se a questão afirmar que essa norma recepcionada guarda incompatibilidade formal com a Constituição pretérita, ou seja, da época da elaboração dessa norma, o Supremo Tribunal Federal hoje pode declarar essa norma formalmente inconstitucional. Ou seja, não se afere a inconstitucionalidade formal, a ofensa ao processo legislativo, com base na Constituição nova, mas é perfeitamente aferível e declarável a inconstitucionalidade formal, ou seja, a ofensa ao processo legislativo, à época em que a lei foi elaborada, ou seja, com base na Constituição pretérita. Então, e nós temos tido várias questões nesse diapasão, tentando derrubar o candidato dessa maneira em matéria de controle de constitucionalidade. Então, primeira lição de muitas que nós teremos sobre teoria da recepção. Primeira lição: presume-se a recepção. Todas as leis que estão vivas, às vésperas do dia 5 de outubro de 88, continuarão presumidamente vivas. E aos poucos, através das demandas judiciais, você se entende prejudicado por uma lei recepcionada, que você entende que não foi recepcionada, você vai ao judiciário reclamar que aquela lei não foi recepcionada, que aquela lei é inconstitucional. Através das demandas judiciais, caberá, em última instância, literalmente, ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, separar o joio do trigo. Essa é a primeira lição. Segunda lição, até agora devidamente compreendida. Para se entender que a lei restou não recepcionada,
Basta que se analise a compatibilidade material da lei, aqui trata o assunto que disciplina com o que diz a Constituição. Os aspectos formais, atinentes ao processo legislativo, são absolutamente irrelevantes. No entanto, terceira lição, é perfeitamente possível que hoje uma lei seja formalmente declarada inconstitucional com base, uma lei recepcionada, seja declarada inconstitucional formalmente com base no processo legislativo da Constituição da época em que essa lei foi elaborada. São as 3 lições iniciais. A gente continua na próxima.